Boa noite a todos. Boa noite. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. Eu estou aqui representando aqui a nossa casa, que é o Grupo Espírita Amor e Caridade, eu e meu marido. E a gente traz de lá um abraço fraterno a todos vocês. Porque vocês são muito carinhosos, essa casa tem uma vibração muito boa. E certamente quando a gente entra aqui, a gente sente a presença dos amigos espirituais, a gente sente a envolvência desse amor que vocês passam para todos nós. E hoje eu queria dividir um pouquinho com vocês o nosso estudo da noite de hoje. A Rose sempre me deixa muito à vontade, já é a segunda vez que eu venho aqui, eu agradeço. E hoje eu queria falar de amor, que é justamente esse o sentimento que eu tenho quando eu entro aqui nessa casa. É o amor que vem de vocês, é o amor que vem da espiritualidade, é o amor que vem de Deus. E eu queria refletir um pouquinho sobre esse amor, que nem sempre é entendido por nós. Porque o amor de Deus não é um amor que nos mime. Não é um amor que dá aquilo que a gente quer, mas sim aquilo que a gente precisa. E sim aquilo que a gente necessita. E muitas vezes a nossa inteligência não é capaz de entender esse grande amor. Eu vou pedir permissão para vocês para ler um trecho. Para ler um trecho de Emmanuel no livro Fonte Viva, onde ele diz exatamente o seguinte: não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza de Deus, mas trazemos no coração capaz de sentir-lhe a presença. Isso está no Fonte Viva, é o item 164, onde Emmanuel fala sobre Deus e se intitula Pai Nosso. Exatamente esse trecho da oração que Jesus nos ensinou. E ainda falando sobre o maior dos mandamentos que Jesus falou aos fariseus, que perguntaram a Jesus. Eu vou pedir permissão mais uma vez também para mim. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus, sabendo da intenção daquele fariseu, respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E nisso resume exatamente toda a lei de Deus, que é uma lei segundo Kardec. Ele, quando colocou isso no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ele colocou como uma lei só. A lei de amor, justiça e caridade. Como uma só lei. E não como 3 leis. Porque assim como Emmanuel falou que a nossa inteligência ainda não percebe a grandeza de Deus, da mesma forma a justiça de Deus. Como ela se dá para todos nós. E o amor que o Cristo veio trazer justamente passa por esses conceitos. Quando Jesus chegou aqui, nós vivíamos um mundo com valores um pouco distorcidos. Nós tínhamos a Grécia como a grande referência cultural do mundo. Nós tínhamos o Império Romano dominando o mundo com as suas modernidades da época, quanto às leis, quanto aos correios, quanto às várias atividades do dia a dia. Mas, no entanto, no tempo em que Jesus veio, nós ainda tornávamos os nossos irmãos escravos. Nós ainda praticávamos o apedrejamento às mulheres quando eram pegas em adultério. Havia um homem e uma mulher pegos em adultério. Quem era apedrejada era a mulher. As crianças não tinham a menor importância, a importância que a gente dá às crianças hoje,
são os homens de amanhã. Mas no tempo em que Jesus veio, eles não tinham lugar. Assim como as mulheres, assim como os doentes, assim como os leprosos, assim como os desvalidos, eles não tinham alma. E, no entanto, Jesus veio para eles. Numa das reflexões de Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão, ele mesmo sinaliza a intenção de Jesus e a preferência de Jesus pelos menores. Porque a Grécia, na época, ela comportava o centro cultural do mundo, como eu já falei. As universidades, os filósofos, todas as grandes ideias partiam daí. E, no entanto, Jesus escolheu 12 pessoas simples para tornar real o seu evangelho. Ele tinha essa preferência pelas pessoas mais simples, pelas pessoas mais humildes, porque eram as que mais precisavam e as que tinham a necessidade e aprendiam com muito mais franqueza, com muito mais sinceridade, esse amor que ele estava trazendo. E nos dias atuais, como nós nos comportamos diante das vicissitudes da vida, diante das situações, das circunstâncias da vida? Como é que nós nos comportamos diante de assuntos tão tristes como o que nós vemos hoje nos jornais, nos noticiários, nos refugiados? Será que nós nos importamos de fato com o que acontece com o meu semelhante? A doutrina espírita nos informa e nos diz e nos esclarece que quanto mais doamos de nós mesmos, mais recebemos do céu. Quanto mais nos preocupamos com o nosso próximo, menor se tornam os nossos problemas. Porque problemas todos nós teremos. A gente precisa lembrar que a gente está aqui no mundo de provas e expiações. Mas a gente pode ter expiações ou provas mais leves. Isso vai de acordo com a nossa atitude. E é sempre uma atitude nossa. Jesus, quando falava para todos nós, ele falava de uma atitude proativa nossa. Perdoai os seus inimigos. Vai até o teu inimigo e reconcilia-te com ele, enquanto ainda estás aqui. Mas por que ele falava dessa forma? Por que ele tinha essa preocupação de nós sermos exatamente úteis uns aos outros? Haroldo Dutra Dias, em uma das palestras dele, ele diz que existe exatamente uma matemática espiritual, aonde quanto mais você se doa para aquele que você está se doando, existe ali em volta vários espíritos amigos daquela pessoa para quem você está praticando bem. E aquela pessoa faz uma anotação. Ela faz uma anotação dizendo: quando aquele irmão precisar, nós vamos ao seu encontro. Nós vamos ao seu socorro. Porque é assim que acontece. Quanto mais nos doamos, mais a vida também nos dá. Então, Joana, quando fala da psicologia da gratidão, é exatamente pensando no nosso aprimoramento, nas nossas questões mais íntimas, que a gente pode trabalhar e pode levar aos outros o melhor de todos nós. Ainda falando desse amor grandioso, tem uma historinha da Madre Teresa que eu gosto muito. Escreveram um livro sobre preces, e as preces daquilo que ela dizia, né? De frases dela. E aí um jornalista perguntou para ela: Madre, o que você fala quando faz uma oração? E ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. E aí perguntaram: então, o que Deus fala para você?
Porque o amor é assim, o amor já é a linguagem. Quando você está diante de uma pessoa que você ama, não precisam palavras. Basta um gesto, basta um olhar. E essa linguagem do amor que a gente precisa levar uns aos outros é a linguagem exatamente que Jesus veio nos trazer. Mas esse senso de justiça que a gente fala e que está na lei, muitas vezes a gente não entende, a gente se rebela diante das vicissitudes da vida. Quando, na verdade, a cada dificuldade que nós temos, nós devemos ter uma atitude de gratidão perante a vida. E entender para que eu estou passando por isso. E não por quê. Porque o porquê a gente já sabe. Se nós levantarmos aqui uma ficha de tudo que nós já fizemos em outras vidas, ou mesmo nessas, nós vamos entender que a nossa ficha não é muito boa, não. Por isso que nós ainda estamos aqui. Porque temos ainda a necessidade de aprimorarmos. Aprimorarmos moralmente, aprimorarmos intelectualmente também. Mas, sobretudo, nas nossas atitudes, nas nossas questões, nas nossas dificuldades. Toda vez que a gente passa por uma dificuldade, a gente precisa entender o porquê dessa dificuldade. Para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa entender. E um antídoto muito importante para essa dificuldade é justamente a caridade. É justamente trabalhar para o próximo. E quando nós trabalhamos para o próximo, quando nós nos doamos, nós esquecemos um pouco os nossos problemas. E nós temos a exata dimensão do que a gente pode fazer, do que a gente pode representar aqui na Terra. Falando sobre essa grandeza de Deus e sobre a providência divina, existe um livro de André Luiz que é Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu existe um capítulo chamado O Laço Materno. O apelo materno, perdão. E é justamente, esse livro ele fala de uma oração de uma criança, a Eveline, pedindo à mãezinha que já tinha desencarnado pela madrasta, que estava muito mal. Ela estava quase morrendo. E aquela criança, ao ver o sofrimento da madrasta, ela intercede, ela pede a intercessão da mãe, que já tinha desencarnado. Só que a realidade da história é que Odila, que é a mãezinha a quem ela estava pedindo a prece, ela tinha desencarnado, estava muito mal. Ela estava em muito sofrimento, porque ela estava com muito ciúme, porque o seu marido havia casado com Zulmira. Zulmira, a madrasta que agora padecia com graves doenças, estava sendo obsidiada por Odila, a mãezinha da criança que estava pedindo a prece. E aí, a história se passa no nosso lar, onde André Luiz, com a sua equipe, onde Clarencio era o grande ministro dessa empreitada, ele encaminhou o André Luiz para que ele presenciasse uma conversa. E só para a gente ter uma ideia, o nosso lar é dividido por ministérios. E tem os ministros. Os ministros, eles são espíritos já num grau de evolução alto, onde eles têm condições de trabalhar em benefício do outro, e é exatamente isso que ele faz. Nos outros capítulos do livro, Clarencio, que é esse ministro, ele trabalha incansavelmente nas mesas mediúnicas, atendendo a todos os espíritos sofredores, atendendo aqueles espíritos que haviam desencarnado, que estavam ainda em muito sofrimento. Ele tinha um potencial enorme para o amor, para a caridade.
para tudo aquilo que ele já havia aprendido, para todas as conquistas que ele já havia entendido. E, no entanto, quando essa prece chega no mundo espiritual e a mãezinha dela, Odila, não tem a menor condição de atender, porque, claro, ela estava em sofrimento, ela estava obsediando severamente a atual esposa do seu marido, essa prece ela é encaminhada, então, para o ministério. E Clarencio diz, eu fico com essa. Esse caso eu quero pegar. Esse caso eu quero tratar de perto. Porque é assim que acontece, meus irmãos. Quando a gente faz uma prece, a gente não tem a menor ideia para onde isso vai. Por isso que a prece tem que ser sentida. Ela não tem que ser decorada. Ela tem que ser verdadeira. Porque toda vez que a gente se conecta, se relaciona com Deus através de uma prece, existem vários espíritos bondosos que captam essa prece e que nos atendem. Mas não da maneira que a gente quer, mas sim da maneira que a gente necessita. Essa prece dessa menina, dessa pequena menina, ela foi atendida em 2 anos. Então, repare, nós temos uma organização espiritual aonde uma prece é feita por uma criança e esse ministro, altíssimo escalão desse ministério do nosso lar, ele vem à Terra para poder atender a essa menina. E num determinado momento, André Luiz fala muito bem de Clarencio, fala dos trabalhos que foram desenvolvidos, fala das atividades diárias dele, do amor ao próximo. E, no entanto, Clarencio, para esse caso, ele diz, André, até aqui a gente veio, mas agora a gente vai precisar de ajuda. Aí André Luiz não entende, mas como assim? Você tem toda a condição de atender a essa prece? Você tem toda a condição de atender a esse espírito de sofrimento? E, no entanto, ele diz, mas para atender a esse pedido, eu preciso chamar alguém que ama muito. Imaginem vocês, né? A gente está falando de um espírito, uma alta patente no mundo espiritual, que já tem todas as conquistas espirituais, que já tem todos os valores morais, mas que não se sentiu em condições de ajudar essa criança. Que não se sentiu em condições de ajudar esse espírito em sofrimento. E aí é nessa hora que ele traz Clara, uma emissária também do nosso lar, que tem um poder, que tem um amor impressionante. É uma mulher, é um espírito feminino, que também tem todas as atividades do mundo espiritual, de recursos ao próximo, de ajuda ao próximo, e, no entanto, no momento em que Clarencio solicita a sua presença, e ela fala da história de uma menina que pede pela madrasta, ela vai ao encontro deles. E é nesse encontro em que ela revela, na verdade, toda a sua angústia. Clara, um espírito evoluído, e, no entanto, trazia no seu coração também algumas angústias. E percebeu nessa história que ela poderia ajudar. Mas só quem passa pela circunstância, só quem sente o que a pessoa está sentindo, é que é capaz de perceber e se colocar no lugar do outro. É mais ou menos como a gente dizer de uma mãe que perdeu um filho. O médico, ele pode dizer tecnicamente o que aconteceu com aquele filho, se foi uma doença. Mas a mãe
perdeu um filho, ela vai saber colocar o sentimento nas palavras. Ela vai saber descrever e entender qual é o sofrimento de uma outra mãe. E é exatamente isso que Clara é. Uma mulher, também mãe, que passou por todos os sofrimentos e que vem ao encontro dessa mãezinha que está totalmente em sofrimento e começa, assim, uma conversa das mais belas que eu já li, que eu já presenciei. Porque, na verdade, uma orientação, é um esclarecimento que ela faz de bondade. Aonde ela penetra no coração de Odila, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de ciúmes. Porque o seu marido, no desencarne dela, havia casado novamente. E são essas questões que me fizeram refletir, inclusive sobre nós mesmos, sobre mim. Que os sentimentos que nós agasalhamos aqui, ainda na Terra, ainda encarnados, é exatamente o que levamos para o mundo espiritual. Nessa história me chamou muito a atenção como andam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso sentimento de posse. Porque são sentimentos que todos nós sentimos. Ninguém aqui está livre disso. Ninguém aqui está livre da vaidade, do ciúme, da inveja. Ninguém aqui está livre. A questão que Emmanuel nos coloca é a intensidade desses sentimentos. O ciúme bem trabalhado, ele pode fazer da pessoa que sente esse ciúme um grande companheiro ou companheira. A vaidade bem trabalhada, ela pode elevar a sua autoestima e te fazer realizar coisas que você jamais podia imaginar. Uma pessoa extremamente ansiosa é uma das pessoas mais realizadoras que existem. Então, os sentimentos não são ruins. A raiva não é ruim. O que é ruim? A intensidade que você coloca nela. É o direcionamento que você dá a ela. Se você é extremamente vaidoso e só olha para si, isso te prejudica. Porque é isso que você leva para o mundo espiritual. São essas ilusões que a gente vai cultivando, que a gente vai agasalhando no nosso coração, que a gente leva para o mundo espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu com Odila. A mãezinha da Eveline, da menina, que vendo e percebendo o sofrimento da madrasta, pede a mãezinha que interceda por ela. E, no entanto, Odila, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de ciúmes, não tinha condições de atender. E como é que ela teria evitado todo esse sofrimento? Trabalhando. Trabalhando enquanto estamos aqui, encarnados. É para isso que estamos aqui. Para que a gente possa perceber qual é o nosso real tamanho. Porque não é pelo fato de estarmos aqui na casa espírita que nos tornamos pessoas melhores. Não. Os embates, eles vêm. Os questionamentos. Os sofrimentos. Os resgates. Entender que estamos em família, que estamos entre amigos, mas que temos que atender a esse apelo dessa lei de amor, não é fácil. Porque a lei de amor, ela pressupõe que você tem que expiar o mal que você fez. Mas de que forma
forma a gente faz isso? Qual é a nossa escolha? É ir pelo caminho mais fácil? Pela porta larga? Do ócio? De só me alinhar e só estar perto de quem eu gosto? Ou eu enfrento o meu sentimento, muitas vezes ruim, de ciúme, de inveja, e vou ao encontro do outro? Existe uma história de um indiano, é uma lenda na verdade, mas eu gosto muito, porque trabalha os nossos sentimentos no dia a dia. E são sentimentos que todos nós sentimos, todos nós temos isso. Então, num determinado dia, um sábio indiano recebeu uma mulher jovem, recém-casada, muito feliz com o seu casamento, mas com ódio profundo de sua sogra. Ela tinha muitos problemas com a sogra. E, no entanto, ela chegou para o sábio e falou: sábio, eu não aguento mais a minha sogra. Eu quero matá-la. Eu não quero que ela viva mais entre nós. E o sábio, vendo aquele sofrimento daquela moça, daquela jovem, disse o seguinte: ok, você vai levar um antídoto e vai todos os dias, à tarde, pingar esse antídoto num chá que você vai servir à sua sogra. Isso vai fazer com que ela tenha uma morte bem lenta, aos poucos. Ninguém vai suspeitar de você. Mas para ninguém suspeite mesmo de você, você vai fazer o seguinte: todos os dias, quando você for oferecer um chá com esse antídoto, com esse veneno, você vai se relacionar com a sua sogra. Você vai conversar com ela. Você vai tratá-la muito bem, para que a culpa não caia e ninguém desconfie de você, ok? E ela disse ok. E assim ela fez. Todos os dias, à tarde, ela levava o chá para sua sogra, pingava as gotinhas do veneno e começava a conversar. E começava a se relacionar. E começava a tratá-la muito bem. O tempo foi passando. E ao final de alguns meses, ela começou a sentir um afeto pela sogra. Ela começou a perceber que aquela mulher rabugenta, que tratava ela mal, que dizia que ela fazia tudo errado, começou a mudar com ela. Começou a elogiá-la, começou a falar bem com ela, começou a conversar, a interagir, a se relacionar. E aí ela, muito arrependida, foi até o sábio. Falou: sábio, eu não quero mais que a minha sogra morra. Porque eu, na verdade, aprendi a gostar da minha sogra. Ela não é tão ruim como eu imaginava. E ele, sabiamente, falou: vai, minha filha, e seja feliz. Esse antídoto, esse veneno que eu te dei, nada mais é do que apenas um chazinho, um calmante. O que mudou, na verdade, foi você. Foi a sua atitude. A sua mudança provocou a mudança na sua sogra. Por quê? Da mesma forma que você dá ao mundo, se você doa sorrisos, se você doa alegria, se você doa compaixão, você vai receber isso de volta. E daquelas pessoas mais difíceis, é exatamente esse exercício que a gente deve fazer. Aproveitar que ainda estamos aqui e fazer esse exercício de encararmos de frente as nossas dificuldades, de encararmos de frente tudo aquilo que nos faz mal. Porque, na verdade, o que nos faz mal, o que nos incomoda, é exatamente o que a gente precisa trabalhar. Lá no grupo, onde a gente frequenta, eu tenho uma gratidão imensa pelo Grupo Espírita Amor e Caridade. A gente participa de uma reunião mediúnica.
percebe, quando os espíritos vêm, já desencarnados, uma profunda lamentação de perda de tempo. Puxa, eu podia ter feito mais, enquanto eu estava aí. Porque quando a gente desencarna, a gente tem exatamente a dimensão daquilo que a gente tinha que ter feito. Todos nós temos um planejamento antes de nascer. E Deus, na sua misericórdia, que está dentro da lei, Ele traça para a gente tudo que a gente deve fazer, claro, com as nossas escolhas também, para que a gente melhore como seres humanos, para que a gente evolua enquanto espírito. E, no entanto, quando a gente chega e esquece todo o planejamento que a gente fez, o que a gente faz? A gente vai pelo caminho mais fácil. A gente quer perseguir aquilo que é menos trabalhoso, que nos dê menos trabalho. Ah, mas eu posso seguir aquele atalho ali, para que eu vou me esforçar? E, no entanto, é justamente o esforço, o trabalho, que nos faz crescer. E é justamente isso, o trabalho cumprido, o dever cumprido, que muitas vezes os irmãos que vão até a mesa mediúnica não têm. Eles entram numa profunda culpa, porque podiam ter olhado mais pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus amigos, pelas pessoas que estão necessitadas. Porque nessa mesma mesa mediúnica nós recebemos várias mensagens e eles nos alertam. Até quando vamos ficar indiferentes ao sofrimento dos outros? Até quando vamos ficar indiferentes ao sofrimento de um morador de rua? De uma pessoa que está nos hospitais, nos asilos, esquecidos. E cada um de nós pode um pouquinho mais. Ah, Juliana, mas eu trabalho muito. Não, você não está entendendo. A minha vida é uma correria só. 5 minutos, 10 minutos, que você se predispõe a ir ao encontro do outro, isso vai te fazer muito melhor do que aquele outro que você está julgando. Porque essa matemática que o Haroldo Dutra Dias nos ensina. Quanto mais você faz pelos outros, mais a vida te retribui. Porque você está cumprindo exatamente com o seu planejamento. Que nada mais é do que amar ao próximo como a si mesmo. É uma lei. E é uma recomendação que Jesus veio nos enfatizar. Quando ele diz aos fariseus exatamente qual é o maior mandamento da lei. Não foi ele que criou. Ele, na verdade, veio enfatizar. Ele veio na sua postura de educador, nunca de julgar ninguém. Ele veio numa postura de ser exatamente esse grande educador, de deixar a cada um de nós a possibilidade da escolha. Quando ele diz para aqueles homens que querem apedrejar a mulher adúltera, quem de vós não tem pecado? E com essa envergadura moral de Jesus, ninguém ousou jogar uma pedra naquela mulher. E, no entanto, Jesus não julgou também aquela mulher. Simplesmente disse, vai e não peques mais. É sutil. Vai e não peques mais. E não cometa os mesmos erros. Porque a misericórdia, ela é um dispositivo que todos nós temos a nosso favor. Porque como nós já dissemos aqui, se nós levantássemos tudo que nós já fizemos, nós precisaríamos de muitas encarnações para poder pagar. E, no
amor cobre a multidão de pecados, ele está dizendo, ame. Ame. E tudo mais será acrescentado. E tudo mais será apagado. Então é apenas dessa forma que a gente vai conseguir resgatar e nos tornar pessoas melhores. É dando, é fazendo com que o próximo seja, como a oração daqui da casa fala, que eu possa realmente sorrir mais, para que eu possa levar o amor às pessoas, para que as pessoas possam se sentir bem ao meu lado. É exatamente isso que Jesus pede de nós. Ele não pede grandes, como o Chico diz, ele não pede que você escale o Everest, ele pede coisas pequenas, que no nosso dia a dia a gente pode fazer. Como, por exemplo, falar bem das pessoas, evitar falar mal, né? A gente tem grandes oportunidades ao longo do nosso dia de prática no bem. Então a gente não precisa fazer grandes ações. Vamos começar com pequeno. Vamos começar pequenininho, indo aos poucos, indo por obrigação. Como a Rose falou, aqui na nossa casa espírita, a gente tem a alegria de estar aqui entre nós, o abraço da Rose, que é fantástico. Mas nós temos a oportunidade também do trabalho. Abrace esse trabalho. Venham por obrigação, porque com a gente é assim. A gente primeiro começa um trabalho de compromisso por obrigação. Poxa, hoje eu preciso ir lá na casa espírita de novo. Preciso ir lá fazer comida, preciso ir lá distribuir, preciso ir para o bazar. Mas venham. Porque daqui a pouco, isso já vai incorporando no nosso dia a dia. Daqui a pouco você vai sentir falta do trabalho. Porque é assim que começa. A gente vai primeiro por obrigação, depois vem amor. A gente não pode exigir de nós, até porque a natureza não dá saltos, grandes sentimentos. Isso tudo é um processo, aonde a gente vai aos pouquinhos trabalhando o nosso sentimento, o nosso pensamento, para que a gente se torne pessoas melhores. Melhores em todos os sentidos. Melhores com a nossa família, melhores com a nossa, dentro da nossa casa espírita, melhores no nosso trabalho. No domingo, eu e meu marido, a gente estava vendo Fantástico. E uma coisa me chamou muito a atenção. Um médico, um cirurgião, que trabalha no Rio. É no Rio? Enfim. Mas o que mais me chamou a atenção, a gente não sabe exatamente qual é a religião dele, mas ali é o que menos nos importa. Qual era a religião dele? Porque o amor que ele tinha pelo trabalho, o amor que ele fazia o trabalho dele, é de impressionar a todos nós. E no final da entrevista, ele diz assim, eu escolhi estar aqui. Ninguém escolheu levar um tiro, ninguém escolheu levar uma facada, ninguém escolheu ser agredido, mas eu escolhi estar aqui. E é esse sentimento que a gente deve carregar para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa espírita. Eu escolhi estar aqui hoje, então eu vou dar o meu melhor. O meu melhor pode exatamente não agradar a todos. Porque seria muita pretensão a gente querer agradar a todos. Jesus mesmo, em uma das passagens, ele fala aos apóstolos, seria muita pretensão querer eu agradar a todos. Não vai agradar a todos. Mas fazer o nosso melhor, sim. Isso é uma escolha nossa. Isso é uma atitude nossa. Porque fazer o nosso melhor, essa é poder produzir melhor, é poder falar bem com as pessoas, é poder dar o nosso melhor no trabalho, dentro da nossa casa. E com isso, você vai criando uma vibração diante
misérias do mundo, diante dos problemas do mundo, isso é transformador. E que esse exemplo a gente possa levar para a nossa vida como um todo. Que possamos, no momento em que estivermos fazendo algo, fazermos com capricho, dando o melhor de si, dando o amor que a gente pode sentir. Porque Emmanuel nos diz isso. A gente ainda não tem a inteligência para entender essa grandeza de Deus, para entender essa justiça de Deus. Mas a gente tem a capacidade de sentir. Mas a gente só vai ter a capacidade de sentir à medida que nós trabalharmos para isso. Isso não vai vir de graça, isso não vai vir, isso é uma conquista do seu espírito. Porque é assim que acontece. Muitas vezes, quando passamos por uma dificuldade, não necessariamente é uma prova, mas é exatamente uma certificação de que você já sabe aquilo. Você já tem essa conquista. Se você é amigo, se você é verdadeiro, se você é carinhoso, isso são conquistas do seu espírito. São conquistas que você vai levar para toda a sua vida. Da mesma forma que uma pessoa que se dedica às artes, que se dedica à música, ela não aprendeu isso em uma vida só. Ela levou várias encarnações com dedicação. Então ela já tem essa conquista. Então que possamos nós também sairmos daqui certos de que Deus está sempre conosco. Que o amor de Deus, ele abrange tudo na nossa vida. Que possamos sair daqui gratos pela vida que a gente tem, pela oportunidade que a gente tem de passar pelas dificuldades, mas tendo a certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo está certo, de que temos a possibilidade de sentir esse amor e, mais do que isso, de dar esse amor. Então, meus amigos, essa é a mensagem da noite de hoje. Eu agradeço muito essa energia que vocês nos passam, que não é nada fácil estar aqui. Eu me coloco na condição de uma aprendiz, porque é isso que eu sou. Longe de mim ser aqui uma palestrante, não. Eu quero apenas divulgar o Evangelho na intensidade, nesse amor com que eu aprendo. E a cada dia que passa, eu tenho a certeza de que a gente está no caminho certo. De que é o amor que vai realmente nos levar a grandes possibilidades. Possibilidades que a gente nem imagina. Porque assim como a oração da Eveline, ela foi atingida por áreas tão superiores, e que foi atendida, assim somos nós. Assim como essa criança, quando somos verdadeiros naquilo que pedimos e quando somos verdadeiros naquilo que fazemos, a espiritualidade vem ao nosso encontro. Então fiquem na paz de Jesus, obrigada mais uma vez e que Deus nos proteja.